Se você está cogitando a possibilidade de começar um curso superior EAD e está em dúvida, fica comigo que eu tenho informações relevantes para compartilhar contigo. A educação EAD está crescendo assim de forma gigantesca, tanto no Brasil quanto no mundo. Para vocês terem uma ideia, assim, em relação à proporção de matrícula, o EAD em 2010 representava cerca de 16% das matrículas totais de ensino superior. Já em 2019, esse número aumentou para 26%, e em 2020, a proporção de matrículas de curso EAD ultrapassou de curso presencial e chegou a 51%. E ela não para de expandir. Eu li uma reportagem recente de dados do INEP de 2023, que esse número de ingressos estudantes para o curso EAD chegou a 62% agora em 2023. Então, se tu tem algum tipo de preconceito em relação à educação à distância, te aconselho que tu reveja os teus conceitos, porque pelo visto ela chegou para ficar. Fica comigo que eu vou te contar porque tantas pessoas estão optando por estudar na modalidade EAD, as características que esses estudantes precisam ter, qual é a minha opinião sincera sobre a educação à distância. E um detalhe, eu falo para vocês com propriedade do assunto, porque eu já estou entrando agora no 8º semestre do meu curso superior que eu faço na modalidade EAD. Muitas pessoas acabam optando pela opção de estudar à distância porque o ensino EAD ele acaba atendendo às necessidades individuais de cada pessoa. Eu vou compartilhar com vocês alguns dos motivos pelos quais eu acredito que a educação à distância ela vem se expandindo tão rapidamente. Um deles seria a flexibilidade nos horários. Através da educação à distância, tu consegue te organizar, para estudar nos horários que você tem livre. Vou dar o meu exemplo. Eu trabalho 40 horas semanais, tenho uma filha, então eu venho para casa no final do dia, consigo ficar um pouco com ela, consigo organizar a minha rotina doméstica e aí dedico de 2 a 3 horas para estudo. Tem algumas pessoas que fica melhor estudar de tarde, outras de manhã, tem pessoas que passam o final de semana todo estudando. Então, se tu vai num curso presencial, tu não tem essa possibilidade de flexibilizar os teus horários de estudo. Outra facilidade da educação EAD é o acesso facilitado, Então, tu não precisa te deslocar até uma instituição física. E assim, dependendo do lugar onde a gente mora, a gente sabe que no Brasil tem lugares que fica até difícil de tu conseguir te deslocar, tu conseguir sair daquele lugar para estudar. Então, é muito positivo ter essa possibilidade de educação à distância. Outro ponto é a variedade de curso que as instituições oferecem. Então, se tu for fazer uma pesquisa aí rápida na internet, tu vai ver quanta possibilidade tu tem de curso e de instituição na modalidade EAD. Tem muitos cursos que a gente nem encontraria, às vezes, na nossa cidade, ou até mesmo, talvez, no nosso estado. Outro grande atrativo no EAD é a autonomia no aprendizado. Então, o EAD ele promove, tu vai poder desenvolver a habilidade de autoaprendizado, de autogestão também. Vai poder aprender no teu próprio ritmo. Para algumas pessoas isso é muito importante, porque nós, inclusive como estudantes, temos perfis que são às vezes totalmente diferentes um do outro. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que acaba me dispersando muito facilmente. E quando o professor está numa linha de raciocínio, se eu não conseguir acompanhar por alguma distração, eu me perco toda na aula e já não consigo mais acompanhar. Já na educação, nessa modalidade, mesmo que a aula seja ao vivo, eu acabo conseguindo depois assistir novamente aquela aula, eu consigo pausar, eu consigo voltar, aonde eu acabei me perdendo. Eu posso desenvolver a minha própria forma, de estudo, de aprendizado. Algo muito positivo com a EAD que eu me surpreendi bastante foi a diversidade de interação. Eu conheci pessoas e fiz amizades no curso que eu estou fazendo, que eu acredito que vão ficar para a vida toda. Então, pessoas que talvez a gente nunca nem se encontraria, nós nos conhecemos, que trabalham em áreas totalmente diferentes, que moram em cidades a mais de 500 quilômetros da minha cidade. Nós acabamos nos conhecendo nesse ambiente acadêmico, e foi muito legal, assim, foi muito positiva essa experiência. Outro fator também é que a educação EAD, ela tem uma diversidade de recursos online. Então, tem bastante fórum de interação, tem atividades onde nós interagimos presencialmente, através de Meet. Temos contato direto com os professores, então,
de forma alguma, assim, que eu fico, né, sem sanar as minhas dúvidas. A gente tem as formas de ter contato com o professor, temos biblioteca virtual, temos modalidades, né, de apresentação online. Essa diversidade de interações, né, que interferem diretamente, eu acredito que na qualidade da educação. É claro que ela pode variar de instituição para instituição. Então é importante sim que tu faça uma pesquisa, né, que tu converse com pessoas que já estudaram através daquela faculdade, né, que tem alguma experiência com a faculdade, com a educação à distância. Outro ponto muito positivo da educação à distância que nós percebemos ali no período do Covid foi a possibilidade, né, de continuar estudando mesmo em período de crise. Era uma situação bem complicada, né, que o mundo estava passando, e mesmo assim, né, as faculdades que proporcionavam cursos à distância, os cursos continuaram e as pessoas conseguiram ficar na segurança das suas casas. Talvez nessa altura do vídeo vocês já perceberam, né, que eu gosto da educação à distância. Eu realmente acho que eu tenho o perfil de um estudante, né, para a modalidade EAD, mas minha opinião sincera é que nem todas as pessoas têm perfil para estudar nessa modalidade. Tem algumas características que eu acredito ser fundamental, né, para que tu possa te dar bem nessa modalidade, possa concluir o teu curso com sucesso, ter um bom aprendizado, um bom desempenho e, por consequência, ser um bom profissional mais tarde. As características que eu acho fundamental é a autodisciplina. Então, a autodisciplina é aquela capacidade, né, que tu tem de tu conseguir, né, manter o foco, cumprir os prazos sem a necessidade de uma supervisão constante. Realmente, assim, isso é fundamental para o estudante EAD, que tu seja uma pessoa focada, que tu não precise de alguém te cobrando, supervisionando o que tu tá fazendo. Porque se tu não conseguir dar conta do que tu estipulou para fazer nessa semana, a semana que vem o trabalho é dobrado. Então, tu tem estudo de 2 semanas acumulado. Muitas pessoas, eu acredito, que acabam desistindo da educação EAD justamente por isso, porque acabam não conseguindo ter disciplina para se organizar e para realmente estudar nos horários estipulados. Outro ponto importante é o gerenciamento de tempo. Quando tu vai numa universidade, numa faculdade presencial, tu sabe que de tal até tal hora tu tem que estar lá. Mas se tu tá em casa, é muito tentador, de repente, ao invés de estudar naquele horário que tu estipulou, tu ir olhar uma série, tu olhar um filme, né, sair com os teus amigos. Então, realmente, tu tem que saber gerenciar o teu tempo de forma inteligente e executar esse gerenciamento de tempo. Outra característica que o estudante da modalidade EAD tem que ter é motivação. Então, ele tem que se automotivar constantemente. Por quê? O curso que eu faço licenciatura em História, faço pela uma faculdade federal de Pelotas, né, consegui uma bolsa. Ele é um curso que ele demanda, assim, muita leitura, muita escrita. Então, eu vejo outros materiais, além dos que o professor me dá, faço outras pesquisas, e eu sinto essa necessidade para que eu possa aproveitar bem o curso. Então, eu tenho que ter uma motivação constante, né, para não desistir. Por toda essa demanda, toda essa carga, né, de leitura, de material que o curso já tem e esses complementos que eu sinto a necessidade de fazer. Então, é muito fácil, né, a gente às vezes se desmotivar diante dessa situação. Outra característica do estudante é a independência. Então, tu tem que ser independente, tem que ser um estudante proativo também. Então, eu estou estudando um material lá e mandei uma mensagem pro professor, né, que eu não entendi tal assunto. Talvez ele vai explicar numa aula, vai me responder aquela mensagem, vai me mandar um e-mail, mas para que eu possa dar sequência aos meus estudos conforme eu programei, às vezes eu vou ter que ser proativa, eu vou ter que buscar mais informação, vou ter que encontrar novas formas de entender aquele conteúdo, chamar um colega para trocar, né, algum tipo de informação, para ver o que ele entendeu, para ter uma ajuda também. Outra característica que é importante é tu ter habilidade tecnológica. Isso é claro, se não tiver, dá para desenvolver, né? Basta ter boa vontade. Porque o curso ele vai ser, né, online, vai ser através do computador, então tu vai ter que ter um computador, né? Vai ter que ter acesso à internet. Eu acredito que do celular já fica um pouquinho mais complicado, porque tu acaba tendo que, às vezes, fazer trabalho, tem que formatar. Então, realmente é fundamental que tu tenha um computador, tenha acesso à internet e que tu consiga dominar, né, o mínimo dessas ferramentas. E depois, durante o curso, tu pode ir pesquisando, pode ir ampliando, né, o teu conhecimento sobre essa parte tecnológica. Outra coisa que eu tive que melhorar bastante é para ter uma comunicação eficaz. Como muitas vezes a gente acaba trocando informação através de fórum, através de e-mail,
Então eu tive que, né, aprender a escrever de forma clara, objetiva, né, ser mais assertiva nas minhas colocações, para que eu conseguisse ter uma comunicação mais eficaz, mais rápida, tanto com os meus colegas quanto com os professores. E para finalizar, assim, outra característica que eu julgo ser super importante é a resiliência, que é a capacidade, né, de lidar com os desafios e manter o foco, manter a persistência, a perseverança. Eu espero ter contribuído para quem está pensando em fazer um curso superior na modalidade EAD. Se eu acho que vale a pena, gente, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que estudar sempre vale a pena, né? Em relação, assim, à qualidade do curso, aconselho que vocês façam uma pesquisa, né, das faculdades, façam a pesquisa dos cursos, conversem com outras pessoas que estudam nessa modalidade, que já fizeram curso naquela faculdade, através daquela faculdade, mas vale sim a pena, porém, é como eu já falei no vídeo ali, não são todas as pessoas, tá, que têm perfil para estudar nessa modalidade. Então, vê se tu realmente te encaixa no perfil, vê se tu vai conseguir te adaptar. E não é assim, tu pode entrar no curso, te matricula, começa. Se tu não gostar e viu que tu não te encaixou, tu não tem perfil daquele estudante, não tem problema, né? Tu pode fazer presencial também. Ou, de repente, tu te matriculou num curso, não te identificou com o curso ou com a universidade, testa outras, conhece outras também. Em relação ao preconceito, como vocês viram, a educação EAD ela veio para ficar, então realmente eu acho que está na hora da gente rever o porquê desses preconceitos que ainda existem. O mercado de trabalho ele está aberto, né, para os estudantes, para profissionais que estudaram na modalidade EAD. Inclusive eu trabalho e conheço excelentes profissionais que fizeram a sua graduação de forma online, de forma EAD, são ótimos profissionais, como tem ótimos profissionais presenciais também. Então, acho que isso vai muito de pessoa para pessoa, né, do perfil do profissional, do quanto te empenhou, né, no processo de adquirir aquele conhecimento. Peço então, se esse vídeo foi relevante para vocês, que vocês curtam, né, compartilhem, comentem, se inscrevam no meu canal, façam uma visita e conheçam outros vídeos que eu também tenho no canal. Muito obrigada pela atenção de todos, espero que tenha sido útil esse vídeo.